Esse mês de março eu quero estar pensando com você sobre um tema do livro de Provérbios. Nós vamos pensar sobre o livro de Provérbios. Um dos livros, creio, quem lê Provérbios fala assim, eu preciso ler de novo. Eu preciso ler de novo, ler Provérbios. Um livro que orienta a nossa vida em todas as questões da nossa vida. Então, eu quero pensar com você sobre como é que a gente pode aprender a viver no temor de Deus e aprender a viver uns com os outros. Tá bom? Mas antes da gente pensar um pouco sobre os textos, eu queria orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar por você que nos visita também. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, estar aqui. É bom estar com os meus irmãos, bom estar em família novamente. Melhor ainda é saber que o Senhor está no nosso meio, porque se o Senhor estiver aqui, a esperança não vai embora. Se o Senhor está aqui, o Senhor começa a colocar as coisas em ordem. Se o Senhor está aqui, ó Deus, é porque nós podemos aquietar o nosso coração diante dos problemas que enfrentamos, das nossas casas, da nossa família, problemas que enfrentamos com a gente mesmo. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque cremos, ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é quem faz todas as coisas, o Senhor que move o mundo, e o Senhor tem o mundo ainda sob as tuas mãos. É por isso que eu quero apresentar cada família sob os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, então quero pensar com vocês sobre Provérbios, aprendendo a viver no temor de Deus e também perante as outras pessoas. Eu acredito que talvez nós nunca, a nossa geração, uma geração que tem muita informação, mas muita. É uma geração carregada de informação, né? Um dia eu falei na igreja que está surgindo uma doença nova, porque tem muita informação. As crianças já não sabem fazer com tanta informação. Não é mais hiperatividade, mas é uma doença nova que está surgindo aí. Nós somos bombardeados por filmes, por noticiários, a internet, né? Se você ficar na internet o dia inteiro. Podemos dizer que vivemos na era da informação, mas apesar de vivermos na era da informação, apesar do denso volume que nós temos de informações sobre todas as áreas da vida, sobre todas as questões da vida, é só você entrar na internet. Lá em casa funciona assim, eu já me pergunta alguma coisa, eu falo assim, pergunta para o Google, ele vai te responder. Você vai lá, clica no Google, rapidinho ele te responde. Não é assim que funciona? Apesar de todas essas informações, de todos os tipos, e aí nós temos das informações mais triviais que a gente pode imaginar, mais banais que o ser humano pode pensar, as coisas mais inúteis, temos todos esses tipos de informação. O que nós encontramos ainda nos nossos dias são pessoas que, apesar do volume de informação, elas não sabem lidar com as dificuldades da vida. Parece que tem botão demais para apertar, não sabe qual botão apertar quando está passando uma dificuldade na vida. Os seus problemas diários, os seus traumas, as suas decepções. Eu creio que o que vai resolver a gente não são as informações, mas é a sabedoria. É sabedoria, que eu quero adiantar, a sabedoria de Deus. Porque o livro de Provérbios, é isso que ele vai falar. Ele vai tratar sobre a sabedoria que vem do alto. E eu creio que nós precisamos muito mais do que meras regrinhas. Sabedoria não é meras regrinhas. Às vezes, queridos, a nossa vida é muito complexa, né? E nós precisamos sim de sabedoria vinda do alto para a gente lidar com as questões da vida. Nós precisamos sim de sabedoria, de muita dela. Eu creio que é possível pessoas terem todas as regras na cabeça, está tudo certinho, viver de modo irrepreensível. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, o comportamento de fulano, eu gostaria de ter um comportamento como o dele. Que legal, parece que não há nenhuma falha nele. Apesar disso tudo, tem pessoas que falam assim, ainda não gosto de fulano. O cara é certinho, mas eu ainda não gosto dele. A Bíblia fala aí, nós vamos tratar no livro de Provérbios sobre isso, que está lá no livro de Provérbios, que a sabedoria de Deus, ela é como uma coroa que põe na nossa cabeça. Porque ela não só nos orienta com respeito à vida, mas ela também nos torna mais belos, ela nos torna mais agradáveis, mais sociáveis, mais próximos uns dos outros. É dessa sabedoria que nós vamos tratar
no livro de Provérbios. E para mim, queridos, é um alívio muito grande quando eu abro o livro de Provérbios. Tem um livro que, vou começar a ler o livro de Provérbios. Que coisa gostosa. Aí você começa e você fala assim, nossa, estou tão longe disso aqui. Puxa vida, eu errei por causa disso aqui. Era para mim ter observado isso, não observei. É assim quando a gente lê o livro de Provérbios. A gente percebe que é uma ajuda de Deus para as questões práticas da vida. E principalmente para nós que somos fracos. Para nós que muitas vezes na nossa vida não sabemos lidar com questões complexas. Quando abrimos o livro de Provérbios, percebemos Deus orientando o fraco nas suas fraquezas, nas suas derrotas, Deus advertindo aquela pessoa orgulhosa, Deus sendo misericordioso com aquela pessoa quebrantada. É o livro de Provérbios. Está recheado disso. E eu queria começar lendo com você os primeiros textos, os primeiros capítulos os primeiros versículos do livro de Provérbios, porque eu acredito que, apesar de tudo que o livro de Provérbios fala, ele vai apontar para a questão mais importante que tem na Bíblia, que é a mensagem do Evangelho. Vamos ler comigo Provérbios 1, de 1 até 7, são os primeiros 7 versículos. Nos ajuda a porta de entrada para a gente entender todo o livro. Leia comigo, por favor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero falar nos próximos domingos, porque Provérbios, você vai ver que ele trata a vida, só tem duas formas. Ou você é alguém sensato, ou você é um tolo. Ou você é sábio aos olhos de Deus, ou você é alguém insensato. É isso que Provérbios vai tratar como um todo. Você perceber, nesse último versículo, ele começa usando uma palavrinha importante aqui, a palavrinha princípio. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos nós precisamos começar de alguma forma. E a melhor forma que Salomão vai dizer para nós, que nós vamos começar é com Deus. É isso que ele quer dizer para nós. Às vezes a gente vem à igreja, a gente ora, nós recebemos a mensagem, nós aprendemos um pouco mais, mas no fundo o que nós queremos mesmo é que Deus, de fato, olhe para nós, que Deus faça algo por nós. O que nós queremos novamente, nós queremos realmente é que o temor do Senhor, nós precisamos receber o temor do Senhor, que Provérbios diz que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor aqui é um caminho, mas também ele é uma porta que nós precisamos entrar nesse negócio. É isso que ele está querendo dizer. O cristão ele precisa começar com o temor do Senhor e terminar com o temor do Senhor. Você tem que fazer essa oração diante de Deus. Deus, eu conheço as regras bem. Eu sei como é que as coisas funcionam bem. Mas a beleza da sabedoria me leva muito mais longe. A beleza da tua sabedoria me leva muito mais longe. E eu quero ir muito mais longe. Por isso, queridos, que não basta só informação. Não basta só regras. É isso que ele vai dizer. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto para a gente ir muito mais e muito mais longe. Você pode caminhar, queridos, através dessa porta que Salomão vai dizer, que é a porta da sabedoria. E eu creio que nós precisamos pagar um preço por isso tudo que ele vai dizer. E o preço vai ser, você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. Não tem como, querido. Você vai ler a Bíblia, se Deus não for Deus na sua vida, não resolve. Se a Bíblia, você abre as Escrituras, Deus fala, Deus te orienta, você não se submete, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Né? Se você não olhar para as Escrituras e perceber Deus falando com você, vai fazer diferença, não. É melhor você abrir uma revista aí, da Caras, uma revista aí, que talvez vai falar muito mais. Quando a gente lê os primeiros versículos desse texto que nós acabamos de ler, duas coisas nos destacam aqui, que ele vai dizer para nós. É o seguinte, como é que ele pode comunicar essa sabedoria e de onde vem este livro? Versículo 1 novamente, por favor, Paulinho, diz aí.
os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele vai dizer para nós como é que esse livro se comunica. Ele se comunica através dessa palavrinha que chamam aqui de provérbios. Nós precisamos entender o que é um provérbio, na verdade. O que significa um provérbio? Um provérbio é uma fala muito curta. É um dizer muito curto, que ele é fácil de você absorver ele. É fácil de você captar ele. Por exemplo, as pessoas chegam para você e falam assim, olhe antes de pular. Isso é um provérbio. Muito rápido, curto, que resolve uma situação imediata. Ou, pense 2 vezes antes de falar. Isso é um provérbio muito curto, que ajuda a gente na nossa caminhada. Mas a gente vai perceber que os provérbios bíblicos, eles oferecem muito mais do que só essa ideiazinha para resolver os nossos problemas imediatos e nos livrar de muita enrascada. Não sei se você já teve a sensação, mas quando você lê provérbios, você fala assim, meu Deus, agora eu sei porque que eu entrei naquela enrascada. Porque eu falei demais, porque eu fui insensato, porque eu me precipitei aqui, porque eu não soube preservar um pouquinho, porque eu não fui paciente, porque eu não fui humilde, porque eu não fui... Aí você começa a perceber um pouco mais do que o livro está dizendo. Então, os provérbios bíblicos é muito mais para livrar a gente de enrascada. Biblicamente, provérbios é como se ele fosse um protótipo de uma realidade. É uma pequena representação verbal de algum aspecto da nossa vida diária. É isso que ele vai dizer. Nós temos a nossa vida diária. E aí Provérbios vai tirar algumas fotos para a gente, dizendo, ó, são esses aspectos da sua vida diária que você tem que atentar. É através de Provérbios, queridos, que nós podemos ver algo sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vida, antes da gente sair para a realidade. É assim que funciona um protótipo. Quando você vê um protótipo, você tem uma ideia do todo, antes de experimentar o todo, antes de você ver o todo. E é isso que Provérbios nos mostra. Normalmente, o mundo ensina assim, viva e depois aprenda. A Bíblia é o contrário. A Bíblia diz assim, aprenda, depois você vai viver. E é isso que Provérbios vai dizer. Eu vou te ensinar primeiro, para você viver. Eu vou trazer para você alguns aspectos da vida diária, para a sua vida, para você experimentar a sua vida na realidade. E é assim quando a gente lê Provérbios, a gente percebe isso de forma muito clara. Só dar um exemplo para você. No começo do século XX, os irmãos Wright, foram aqueles que ajudaram na invenção do avião, eles voaram com seu avião pela primeira vez em 1903. Eles sabiam que eles iriam decolar. Primeira vez, eles põem aquele negócio no ar, mas eles sabiam que ia decolar. Mas como é que eles sabiam que eles iriam decolar? Porque eles construíram um túnel, e o vento foi testando com muito vento, de várias formas, aquele projeto, antes deles arriscar o pescoço dele e subirem nessa parafernália aí. Ou seja, é essa a ideia de Provérbios traz para nós. Nós podemos explorar a nossa situação real da nossa vida diária antes de experimentar a vida diária. Nós podemos experimentar isso antes. Nós podemos saber por antecedência o que vai voar e o que vai bater. É essa que é a sabedoria bíblica que a Bíblia vai nos dizer. Ela vai nos trazer como a vida realmente é. Por isso, queridos, quando a gente lê Provérbios, a gente percebe, nossa, quanta besteira que eu já fiz. Quanta enrascada que eu me meti. Por que eu não observei isso que a Bíblia está dizendo para mim? Sabe aquela confusão que estava na minha casa? Porque eu precipitei na minha fala. Aí Provérbios já tinha dito para a gente assim, é melhor você ficar com sua boca fechada. É melhor você ficar com sua boca fechada. O sensato, ele diante da confusão, ele não acelera a confusão. Veja bem, queridos, o texto que nós lemos do primeiro versículo diz assim, os provérbios. O provérbio é isso, é uma antecipação de uma realidade. Ele está preparando a gente para a vida diária, mas com a sabedoria que vem do alto. E a coisa que nós mais precisamos, queridos, vou dizer um negócio para você. O que nós vemos de tolice, o que nós assistimos de tolice, o que nós vemos pessoas insensatas, às vezes governando, às vezes direcionando, às vezes na gerência, às vezes dentro de casa, o que nós mais encontramos com isso. E Provérbios vai nos orientar com respeito à vida diária, mas ele continua dizendo outra coisa.
Ele diz que os provérbios é de quem, gente? É de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão é uma figura fascinante nas Escrituras. E o que Salomão vai ensinar para nós, em toda a sabedoria que Deus deu para ele, é um negócio muito interessante. Ele vai dizer assim, como é que você conecta a sua vida diária com Deus? É isso que ele vai fazer. Ele vai conectar os detalhes da vida com Deus. Ele vai chamar Deus e dizer que em cada detalhe da vida, de uma forma ou de outra, Deus tem a sua orientação ali. Provérbios, por exemplo, quando você lê outros livros da Bíblia, normalmente eles fazem assim, olhe para Abraão, olhe para Isaac, olhe para Moisés, olhe para Davi. Provérbios você não vai encontrar isso. Provérbios, ele não faz isso. É aquela sabedoria que o texto diz que vem de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E isso é interessante porque se você for lá na genealogia de Jesus, você vai perceber que Salomão faz parte da árvore genealógica de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que o livro de Provérbios, de uma forma ou de outra, vai apontar para Cristo. De uma forma ou de outra, ela vai nos levar a Cristo. Porque, queridos, é isso que Deus quer de nós. Eu já falei isso aqui vezes passadas, sobre maturidade. Maturidade é quando a gente se parece com Jesus. E o livro de Provérbios está recheado de pessoas, de dizeres de pessoas sábias e como lidam a vida. E não tem ninguém nesse planeta que soube lidar com a vida do que Jesus. O que Salomão compreendeu, que faz tanta diferença para nós. Como eu disse, ele conectou a nossa vida real com Deus. Mesmo sem compreender direito, ele estava dizendo que a questão principal do homem é o temor do Senhor Jesus. É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor Jesus é o princípio da sabedoria. Foi isso que Salomão fez, e isso é fascinante. Se você chegar em casa e estudar um pouquinho sobre a vida de Salomão, você vai ver que era um homem muito sábio. As pessoas vinham para olhar, para falar assim, será que é isso mesmo? Elas ficavam encantadas. Salomão ele escreveu sobre tudo na vida. Ele escreveu sobre plantas. Ele escreveu detalhes sobre árvores. Ele escreveu detalhes sobre plantas mais detalhadas. Ele escreveu até sobre detalhes de uma rachadura na parede. Salomão ele estudou sobre animais. Salomão ele compôs músicas. Salomão ele escreveu textos. Salomão fez poesia. Salomão fez tudo isso. Mas uma coisa que me chama a atenção no livro de Provérbios é que ele pegou tudo isso e conectou com Deus. Ele falou, não dá. Eu não posso olhar para a vida e perceber que Deus não tem a sua mão direcionando todas as áreas da vida, inclusive o meu viver diário. É isso que Salomão vai nos ensinar no livro de Provérbios. Todos os detalhes da vida tem que estar conectado de fato com a vontade de Deus. E aí Salomão chama isso de sabedoria. É isso que ele vai dizer um pouco mais para frente, que é uma pessoa sábia. A nossa vida, as nossas relações, o nosso trabalho, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o nosso dinheiro, o nosso esforço, a nossa inteligência, todas as leis da terra, a justiça, tudo tem que estar conectado com Deus. Queridos, isso é interessante porque às vezes nós achamos que não é assim. Às vezes nós achamos que o que está nas Escrituras só serve para pessoas de domingo. Só serve para mim num momento da minha vida. Ou só serve para mim quando eu estou mal espiritualmente. Agora, os meus negócios, as minhas relações, como eu crio os meus filhos, como eu me relaciono com meu marido, como eu sou uma esposa sábia, como eu trato quando estou numa discussão, quando a coisa ferve, como é que funciona. Achamos que não, a psicologia tem mais a dizer. Salomão não faz isso no livro de Provérbios. Ele vai dizer que todos os detalhes da vida devem estar conectados com Jesus Cristo, com Deus Criador. Isso para mim é uma importante lição para nós. Porque, queridos, todo ser humano tem uma visão do mundo. O que é uma visão do mundo? Uma visão do mundo é um óculos. É um óculos, né? É como o cara enxerga o mundo. É um óculos. É uma cosmovisão. Todo ser humano tem uma visão do mundo. E o que Provérbios vai dizer? Que o homem sábio tem a cosmovisão bíblica.
É a partir da visão das Escrituras que ele vai conseguir enxergar o mundo, que ele vai conseguir lidar com as suas questões diárias. É através disso que ele vai conseguir abrir, por exemplo, o significado sobre o sexo, o significado sobre o dinheiro, o significado sobre o poder, o significado sobre o orgulho, o significado sobre a pobreza, o significado em todas as áreas da vida. É isso que Salomão vai dizer aqui para nós, mas ele vai dizer, a gente só consegue fazer isso se a gente temer a Deus. Princípio da sabedoria é o temor a Deus. Salomão, é isso que ele vai nos ensinar. Ele vai dizer que é pelo cuidado de Deus, é a partir do olhar de Deus, que nós precisamos olhar para as outras coisas. Ou seja, nós temos que permitir que Deus seja Deus na nossa vida. Não sei se você já percebeu isso, mas as maiores encrencas que a gente se mete é porque a gente fala assim, Deus, isso não entra nessa questão. O Senhor está fora. Essa questão eu trato aqui. Então Salomão vai tratar isso. Nos versos seguintes ele vai falar sobre isso. Do versículo 2 ao versículo número 6, ele vai dizer para nós uma questão mais importante. Ele vai dizer assim, como é que então nós podemos, a partir disso, a partir de saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como é que nós podemos ter um caráter mais aprofundado? Como é que nós podemos ter um pensamento mais ordenado? Olha o versículo 2, lê comigo por favor o versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Salomão diz aqui para nós que saber a sabedoria e a instrução, esse é o caráter profundo, para entender as palavras do entendimento, esse é o pensamento que deve estar em ordem no nosso coração. E eu creio que Salomão começa dizendo isso aqui, porque é o primeiro propósito de Deus para nossas vidas, para que eu e você tenhamos um caráter profundo. Não sei se vocês já tiveram a experiência de vocês trabalharem com alguém, o cara é legal com todo mundo, mas ele não tem caráter. O cara paga suas contas, ele é moral, corretamente, mas você percebe que lhe falta caráter. É uma sensação horrível. E o que Salomão vai dizer para nós aqui é que, de fato, Deus vai começar a dizer para nós que nós precisamos ter um caráter mais aprofundado. A pergunta importante aqui nesse texto é, o que é de fato a palavra sabedoria? O que significa sabedoria? Sabedoria, queridos, é muito mais do que você usar só o seu cérebro. É muito mais do que você só ser uma pessoa moral. É muito mais do que você memorizar até mesmo toda a Bíblia. É muito mais do que isso que ele vai dizer. Sabedoria, queridos, é uma habilidade, é uma perícia, é uma competência que entende como a vida realmente funciona e como é que ele alcança esses resultados, como é que ele sai bem sucedido e mais, ele se torna até belo perante as pessoas. Porque Salomão repete várias vezes a ideia de uma coroa que se põe numa cabeça, que é a ideia de sabedoria, um colar que se põe, que é uma ideia de beleza, que também tem a ver com a sabedoria. Se você der uma olhadinha depois na Bíblia, você vai perceber que quando Deus, ele dotou de sabedoria os homens, para que eles construíssem a arca da aliança, o texto diz que o artista fez algo tão belo, tão bonito, e construiu o tabernáculo. A Bíblia vai dizer, por exemplo, da perícia daqueles homens que mexem, que fazem os ouríveis, né? E aqueles homens fazem obras que as pessoas olham e falam assim, nossa, como isso é bonito, como esse homem foi sábio em fazer essas coisas. O salmista vai dizer para nós sobre a ideia dos marinheiros que sabiam usar o vento, como utilizar a força do vento, como caminhar no meio da maré, como o navio pode fazer o seu caminho e chegar no seu destino. Essa é a ideia de sabedoria que o texto traz para nós. É aquele cara que trabalha com artesanato e quando você pensa que não, parece que está todo bagunçado, mas ele sabe onde vai chegar. No final é uma bela obra de arte. É aquele marinheiro que percorre o seu caminho, mas sabe utilizar a força do vento, sabe utilizar os caminhos e chegar ao seu destino. Por quê? Porque ele conhece bem a realidade. Ele sabe muito bem como as coisas funcionam. Sabedoria, queridos, é saber melhor do que caminhar. Por exemplo, quando um time de futebol ele entra no campo, teoricamente eles já sabem o que eles têm que fazer.
teoricamente. Quando, por exemplo, isso é sabedoria, quando um técnico, ele elabora um plano e ele faz com que os jogadores possam fazer pontos e vencer os seus adversários, e esse plano ele consegue porque os jogadores obedecem às regras do jogo, porque os jogadores usam de uma boa psicologia, porque eles sabem cronometrar o tempo, porque eles sabem usar estratégicas para vencer o adversário. É esse tipo de habilidade aqui que nós precisamos diante da vida diária que muitas vezes nos faltam. E é isso que Salomão vai dizer aqui para nós, é isso que a Bíblia fala para nós. Percebe, meus irmãos, a sabedoria, ela faz perguntas difíceis sobre a vida, mas a resposta ele sabe que Deus tem para dar. Ele não passa despercebido pela vida, ele não passa cego pela vida, ele questiona a vida e ele entende que a resposta vem de Deus. É essa sabedoria, queridos, que ativa e nos guia na nossa conduta prática todos os dias. É essa sabedoria que nos educa e nos torna homens e mulheres sábios diante de Deus. O salmista ele vai convidar as pessoas para que de fato elas aprendam dessa sabedoria. Mais à frente o Provérbios vai dizer isso, né? A sabedoria está nas praças clamando, venham me ouvir, venham me ouvir. Porque tem tanta gente tola. Tanta gente aí fora fazendo tanta besteira. Se a sabedoria, queridos, é algo tão fantástico, é algo tão desejável, por que existe um monte de gente que está fugindo da sabedoria? Por que existe um monte de gente que não está vivendo de forma sábia diante de Deus e diante de outro, diante dos seus problemas diários? O versículo 2 responde essa pergunta. Porque a ideia é para aprender a sabedoria e o ensino. A palavra que aparece ali na frente é disciplina. A ideia de ensino aqui é disciplina. Desculpe, queridos, que eu vou falar para você, mas ninguém nasce sábio. Ninguém nasce sábio. Ninguém nasce sábio. Nós entramos na sabedoria na maneira mais difícil que tem. Através da instrução. Através da correção, através da disciplina. Disciplina, queridos, é um negócio que às vezes nos corrige. É um negócio que muitas vezes nos castiga. Sabe por quê? Nós não gostamos de disciplina. O ser humano não gosta de disciplina. Porque a disciplina, ela nos humilha. É difícil, querido, nós admitirmos, vamos ser sinceros. Como é difícil a gente admitir que a gente está errado. Como é difícil a gente admitir que nós é que erramos na nossa fala, nós é que erramos no nosso comportamento, nós é que fizemos a coisa errada. Mas o provérbio está dizendo que para chegar a essa sabedoria de Deus, é preciso que haja ensino, é preciso que haja sabedoria. Nós só vamos progredir nessa sabedoria na medida em que nós nos tornamos pessoas ensináveis. Você já lidou com gente que é difícil no aprendizado? Você já lidou com pessoas que você fala com elas, cometem o mesmo erro, as mesmas coisas, várias vezes você orienta, cara, não vai por aqui, desfaz de cara, não sai com fulano, não sai com Beltrano, não assiste tal programa, não faz isso, acorda cedo, dorme tarde, isso vai te prejudicar. Você conversou com ela o dia inteiro, e mesmo assim ela não entendeu? Mesmo assim ela não entendeu, queridos. Por isso que o provérbio está dizendo, precisamos nos tornar pessoas ensináveis. Senão nós vamos nos tornar pessoas insensatas. Nós vamos nos tornar pessoas que não vamos ter sabedoria. Porque a sabedoria que Deus quer de nós, por um lado, ela vai ter que mexer com o nosso orgulho. A sabedoria de Deus vai mexer com a gente. Ela vai tocar no nosso coração. Ela vai dizer para nós muitas vezes que nós estamos errados. Ela vai dizer para nós muitas vezes que nós queremos estar acima do próprio Deus. Se nós formos honestos o bastante com Deus para mudar, Deus de fato vai colocar essa coroa de beleza nas nossas cabeças, porque de fato nós vamos nos querer sujeitar ao que Ele está nos ensinando. E aí como é que nós podemos começar? O versículo 3 nos responde. Olha o que diz o versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O versículo 3 começa assim. Começa da escrita do ponto de vista do aluno, para obter
obter o ensino, obter a instrução, obter a orientação. Essa é a chave que abre todas as portas. A Bíblia nos diz em outros textos, diz assim, recebei com mansidão a palavra implantada em vocês, porque essa palavra pode salvar vocês. Eu creio que Salomão quer dizer para nós aqui uma postura de humildade, algo simples, é essa abertura. É como nós ganhamos velocidade no tratamento do sábio, da justiça e da equidade. Tudo se torna mais bonito e poderoso quando de fato nos colocamos no caminho de obter o ensino do bom proceder. Mas o versículo 4, Provérbios, muda isso. Salomão muda isso. O que ele diz aí? Ele muda do aluno para o professor. Diz aí, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Os simples, queridos, os jovens, eles ganham 3 vezes o benefício da sabedoria, de acordo com o versículo número 4. A ideia de prudência aqui é a ideia de astúcia. Eu gosto dessa palavra. A prudência é um tipo de astúcia. Nesse mundo, querido, nós precisamos de astúcia, de uma astúcia tática, que tem a ver com sucesso quando há muita coisa em jogo. E você, com habilidade, não se deixe enganar pelas propagandas. Porque o grande problema é esse. Às vezes nós começamos bem um trajeto, mas vem outras propostas que nos desviam daquele caminho que Deus está querendo nos orientar. Nós saímos da igreja e dizemos assim, não, hoje vai ser diferente, o meu trato vai ser diferente com os meus filhos, o meu trato vai ser diferente com os meus funcionários, o meu trato vai ser diferente com o meu patrão, o meu trato vai ser diferente com os meus professores, com os meus colegas. Começamos bem, mas alguma coisa começa a dar errado no meio do processo, justamente porque nos falta prudência. O que é um motorista quando ele é prudente? Parece que ele vê antes o que vai acontecer e ele se antecipa. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Que esse dar ao simples prudência, quando ele abre os seus ouvidos de forma humilde, para ouvir o que Deus está dizendo para ele, e Deus começa a lhe dar prudência, mas não é só prudência, é conhecimento também. É aquilo que nós precisamos saber, a própria coisa que as nossas teorias populares negam, ou seja, há um elo inescapável entre a ação e a consequência. Sabe, queridos, tem uma coisa que mais me impressiona às vezes, quando eu converso com jovens e adolescentes, é porque eles acham que as ações deles não têm consequências. Eles acham que as escolhas deles mais imbecis, eles não vão pegar dali a 20 a 30 anos. Vou dar um exemplo simples para vocês. Um jovem resolve ficar com várias moças. Transa com todas elas. Quando ele casa, às vezes ele tem dificuldade de ficar com uma esposa só. Ele acha que as ações dele, porque ele ouviu o seu coração, não tem consequências para ele depois. Ele enfia a cara, por exemplo, na bebida, ele se perde na juventude. Ele acha que não tem consequências depois. E ele acha que as ações dele não afetam as pessoas. Não afetam as pessoas que estão em volta dela. Por isso que Provérbios está dizendo que nós precisamos de conhecimento. Conhecimento tem a ver com ações e as suas consequências. Queridos, na Bíblia tem uma lei. É uma lei, não é uma escolha, é uma lei. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso é uma lei, queridos. Se você planta para a sua carne, da sua carne você vai colher corrupção. Mas se você planta para o Espírito, do Espírito você colhe vida eterna. Você vai colher frutos da sua plantação e da forma como você está plantando. Por isso que Provérbios está dizendo para nós, que é isso que Deus quer nos orientar nas nossas ações, nos dando conhecimento. Nós pensamos que nós podemos criar a nossa própria vida, simplesmente pela nossa inteligência e pela nossa força. Mas a verdade, queridos, é que a realidade muitas vezes nos sai pelos dedos, nos foge à medida. Nós nascemos em uma ordem que Deus criou todas as coisas, na hora quando ele fez todas as coisas, ordenou todas as coisas, mas o ser humano insiste dizendo que não é assim. Nós precisamos, é isso que Provérbios vai dizer, conhecer essa ordem, saber como é que essas coisas funcionam, saber como é que funcionam os relacionamentos, como é que funcionam nas finanças, as questões sexuais, todas as áreas da vida.
Senão, querido, nós vamos dar um tiro no nosso próprio pé, usando a nossa própria capacidade. É isso que o provérbio vai nos ensinar. Mais uma vez ele vai dizer que nós precisamos aprender a submeter todas as coisas ao senhorio de Jesus. Não sei se você sabe, querido, mas vou te ajudar a lembrar. A Bíblia diz assim, que Jesus é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E nós precisamos aprender a submeter tudo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Debaixo do senhorio de Jesus. Provérbios diz também, ensinar o jovem a ter bom siso, ou seja, a ter boa discrição. Essa é a desconfiança que vem até das tentações que vêm em nós todos os dias. Por exemplo, a publicidade que muitas vezes nos pega. Deus quer que nós tenhamos um caráter mais aprofundado, para que nós não sejamos mais enganados por um monte de coisa que vem por aí afora. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você pensa, por que eu fiz isso? Por que eu me deixei levar por tal conversa? Por que eu me deixei levar por tal propaganda? O que Provérbios quer nos dizer, que nos ajuda a superar as nossas tentações, é quando de fato temos um bom siso, temos uma boa discrição e não caímos em qualquer conversa. Perceba, meus queridos, que o versículo 3 e 4 são para pessoas que iniciam. Mas o versículo 5 vai tratar de pessoas mais maduras, mais velhas. Olha o que diz o versículo 5, por favor. Ouça o sábio e cresça em prudência. E um instruído adquira habilidade. Às vezes os veteranos pensam assim, eu não preciso aprender mais nada, já passei tanta coisa na vida. Eu confesso a vocês que hoje, depois de tanto tempo, tanta caminhada, a gente aprendeu um pouco mais dos nossos erros do passado. De vez em quando eu sento com o Regiano, a gente começa a listar os nossos erros. Meu Deus, como é que nós fizemos isso? Meu Deus, como é que nós gastamos dinheiro nisso? Meu Deus, não era para ter feito isso, não era para ter escolhido isso, era para ter feito aquilo, era para ter colocado os nossos filhos em tal lugar, era para ter agido dessa maneira, era para a gente ter gastado mais tempo em oração, era para a gente ter buscado mais a Deus, era para a gente ter aquietado o coração, pedido a direção de Deus, era para a gente ter pedido ajuda, meu Deus. Não sei se já aconteceu isso com vocês, queridos. Mas comigo acontece direto, falo assim, meu Deus, às vezes estou colhendo coisas dos meus erros, do passado. E é isso que o provérbio vai dizer, que as pessoas mais maduras, elas têm que continuar aprendendo, elas têm que continuar se submetendo, elas têm que continuar buscando. À medida que envelhecemos, às vezes se torna mais difícil, um pouco mais difícil, de avançar um pouco mais no crescimento, porque nós relaxamos. Nós nos damos o direito de achar que nós sabemos tudo. Nós nos damos o direito de achar que nós sabemos mais do que as pessoas. Nós damos o direito a nós mesmos de dizer que nós já passamos por aquilo. O que Salomão nos adverte aqui é o seguinte: se torne uma pessoa mais humilde. Continue aprendendo. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele estava nos seus últimos momentos de vida. Estava jogado sozinho lá numa prisão sozinho. Adivinha o que Paulo pede? Me traga os meus pergaminhos. Me traga os meus livros. Esse homem com o coração no meio do sofrimento, ele fala assim, Deus, eu não posso parar. Eu tenho que continuar aprendendo. Eu tenho que continuar fazendo mais. É assim, queridos, que nós podemos ser uma bênção para as pessoas e principalmente para os mais jovens. Deus quer de cada um de nós um caráter mais aprofundado. Eu não gosto de falar muito sobre caráter, queridos, porque infelizmente nós vivemos num país que quase não se comenta mais sobre isso. Em todos os setores. Não quero acusar só os políticos, mas em todos os setores. Como nos falta caráter. Quando alguém age com um caráter assim, sabe, que nos encanta, ele vira propaganda de primeira capa de revista. Deveria ser a coisa mais comum entre nós. Quando alguém devolve aquilo que não lhe pertence, quando alguém não conta uma mentira e tinha oportunidade de contar para se beneficiar, deveria ser a coisa mais comum. Provérbios vai nos ensinar como é que nós podemos ter um caráter mais profundo. E é o que Deus quer de cada um de nós. É isso que Provérbios está dizendo aqui. E ele acrescenta, não é só um caráter profundo não, é um pensamento em ordem. É um pensamento ordenado. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 2, ele diz aí,
e o instruído adquira habilidade. O que Deus tem para nós aqui? Não sei, talvez os mais velhos já viram esse filme, né, do Sherlock Holmes, né? Não sei se vocês já viram a história de Sherlock Holmes, que tinha um cara que trabalhava com ele, que chamava o Dr. Watson, e ele sempre repetia a mesma frase, dizendo assim: elementar, meu caro Watson. E alguns diziam assim, que o Sherlock Holmes, quando alguém entrava no seu escritório, ele conseguia fazer uma descrição da pessoa em 19 pontos, rapidinho. Ele conseguia perceber algo, e o Watson falava assim: como é que você viu isso que eu não consegui ver? Como é que você conseguiu enxergar tanta coisa nesse cara? E aí ele repetia: elementar, meu caro Watson. O Dr. Watson viu a mesma pessoa, mas ele não viu com a mesma habilidade. É isso que Provérbios está dizendo aqui para nós. É essa habilidade que nós precisamos ter. É essa habilidade que significa que não é óbvio. O não óbvio pode se tornar óbvio para nós, para mim, para vocês. O imaturo pode não ver o que você vê. Só abrir um parênteses aqui, queridos. Os pais precisam muito disso. Eles precisam ter uma realidade da vida em relação aos filhos, que os filhos não estão vendo e os pais os orientam. Porque se os pais não tiverem esse olhar, tudo vai se perder. Os filhos vão tomar conta de tudo. Os pais precisam ter esse olhar, como o do Sherlock Holmes. Conseguir ver coisas que uma criança mais imatura não consegue ver. Determinados caminhos que eles vão escolhendo. E os pais, uma visão mais ampla, falam assim: não vão por aí. Eu sei, queridos, que nós como pais falhamos muitas vezes nisso. Falhamos muitas vezes nisso. Eu já falhei várias vezes nessa questão. Várias vezes. E às vezes você viu o comportamento do seu filho e você fala assim: onde é que nós erramos, Regiane? Onde é que nós falhamos para agir dessa maneira? Para agir com tal temperamento, com tal comportamento, dessa forma. Portanto, queridos, o que esse provérbio está dizendo para nós aqui, para um instruído adquirir habilidade, é justamente isso. É ter esse insight, é ter essa percepção que o imaturo não consegue ter. São uma pessoa que de fato tem uma certa habilidade, que adquiriu essa habilidade, consegue ter. Normalmente eles falam que as mulheres têm isso, né? Assim, o marido vai fechar um negócio, aí a mulher fica ali rodeando, né? Fica ali, ela fala assim: não fecha esse negócio. O maridão desobedece, quebra a cara. Que às vezes ela está vendo algo que você não está vendo, meu amigo. Ela percebeu algo e fala assim: ixi, meu filho, é frio esse negócio. É uma percepção que Deus nos dá. E é isso que Ele está dizendo aqui para nós. É isso que Ele quer de nós. É isso que nós precisamos ter em nós. Salomão aqui, queridos, acrescenta ainda algo mais importante no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6 sobre o nosso pensamento em ordem. Para entender, vamos ler comigo? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. À medida que nós chegamos ao livro de Provérbios, nós estamos nos aproximando como se fosse uma comunidade de sabedoria. É um grupo de pessoas ao redor, conversando juntos, homens e mulheres. Agora eles são mestres, né? Nós iniciantes, é como se fosse mais ou menos assim: Kelly, se imagine, conversando. Calvino, Lutero, imagine, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e você mansamente chega naquela conversa. A princípio você não entende quase nada. Você está viajando a maionese ali naquela conversa. Mas você está numa comunidade de sábios. Numa comunidade de sábios. É isso que o livro de Provérbios vai dizer para nós. A gente vai se aproximando dessa comunidade. Tudo bem que no começo a gente não entende muito bem a conversa, mas a gente vai aprendendo um pouquinho, dando os primeiros passos. Como é que a gente pode pegar um pouquinho daquela sabedoria, pegar um pouquinho daquela fala de homens experientes, de homens que sofreram, de homens que conseguiram passar por situações difíceis e permaneceram sábios, permaneceram maduros, permaneceram pessoas que abençoam outras pessoas. Nós começamos devagarzinho e a nossa mentalidade vai se deixando tomar por isso. Eu acredito que um dos grandes prejuízos nossos é o nosso entretenimento.
Nós nos deixamos levar por um entretenimento superficial muito grande. E deixamos de nos esforçar para perceber o que o texto está dizendo, o que Provérbios está dizendo, o que Deus está dizendo para nós. E às vezes nos damos por satisfeitos. Enquanto, queridos, nós ouvimos as pessoas sábias. Nós crescemos. Provérbios vai falar sobre isso. Se misture com um sábio que você vai crescer. Não se envolva com gente tola. Você só vai perder seu tempo. Queridos, quantos programas de televisão que nós assistimos que é só tolice? Quantas coisas que nós deixamos entrar no nosso coração, que satisfaz o nosso coração por um momento, mas aquilo não nos acrescenta em absolutamente nada. É esse convite que o Provérbios está fazendo para nós, para você se juntar no meio dos mestres, para se você tornar sábio. E a última razão que ele coloca aqui para nós, como eu disse no começo, ele fecha com o versículo 7, porque ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos, eles desprezam a sabedoria, o ensino. Querido, sabedoria aqui, como eu disse, não é algo que muitas vezes você vai ver numa universidade, não é algo que você vai ver nos professores, não é algo que você vai ver muitas vezes num canal de televisão. Sabedoria tem a ver com essa questão do dia a dia da prática e na condução de homens e mulheres que Deus está à frente de todas as coisas. Homens que já disseram para si mesmo: Deus, conduz a minha vida. Deus, eu quero me sujeitar à tua vontade. Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Seja Deus na minha vida. Eu sinto muito falta disso, queridos. Os irmãos sabem agora tirei uns dias, uns 15 dias. Regina, vamos lá ver. Vamos nos aproximar de gente sábia. Né? E é fantástico, porque ali é fantástico. Fala assim: Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado porque estou aqui ouvindo esses homens, Deus. Mas eu sei que só tem um jeito para chegar lá. É o temor do Senhor. Não há outro caminho. É o temor do Senhor. Se nós pudéssemos destilar todo o livro de Provérbios, ele se resumiria justamente nesse texto. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: o que significa temer a Deus? O que significa temer a Deus? A chave para a gente entender aqui está nessa palavrinha chamada desprezar. A ideia de desprezar tem a ver com as questões emocionais, tem a ver com a ideia de relacionamentos, distanciamento dos relacionamentos. A ideia de desprezar tem a ver com arrogância, de você estar acima da instrução, de você se achar muito mais inteligente do que as pessoas, muito melhor do que as pessoas, muito mais ocupado do que as pessoas. É o que ele está dizendo. Tal tolo pode ser uma pessoa talentosa, mas ele falta na sua vida alguma limpeza moral na sua existência. O que é o temor do Senhor? Qual que é o temor do Senhor? Não é um temor encolhido, queridos, perante Deus. Não é você se sentir culpado diante de Deus. O temor do Senhor é a abertura para Ele. É o desejo que você tem de agradá-lo. É você se colocar como humilde na sua presença e buscar ser instruído por Ele. É a disposição do seu coração de converter o seu coração mau à vontade de Deus e mudar. É quando você pega a sua vontade e entrega na vontade de Deus. Eu sei que é difícil, não é verdade? Na maioria das vezes nós queremos convencer a Deus com as nossas vontades. Na maioria das vezes nós queremos dizer que Deus está errado e nós estamos certos. Na maioria das vezes nós sempre dizemos: Deus não me entende. Deus não entende os meus desejos. Deus não entende o meu caminho. Na maioria das vezes dizemos isso. Quando ele diz sobre o temor de Deus, queridos, no fundo, ele está chamando a mim e a você para nós amarmos a Deus com todo o nosso coração. É quando nós percebemos: eu, Renato, não sou a medida de todas as coisas. Eu, Renato, não sou a medida de todas as coisas. É essa reverência que Provérbios está chamando aqui. E é isso que vai construindo a gente. É isso que vai formando a gente. Vai fazendo que nós nos tornemos uma fonte de vida para as outras pessoas. O Provérbios nos leva aqui, queridos, a esse lugar de maturidade, onde ninguém tem de nos seguir com uma lista tediosa daquilo que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Não sei se vocês reparam, mas as crianças pequenas, você tem que estar toda hora dando ordem para elas.
Meu filho não sobe aí, meu filho não desce aí. Ela precisa de lei toda hora. Quando eles vão crescendo, né? E aí quando eles chegam na adolescência, eles começam a fazer bobagem. Quando você começa a perceber que eles estão ficando maduros, é porque eles pegaram o seu ensino e eles sabem aplicar na vida o seu ensino que você passou para eles. A instrução que você passou para eles. Mas quando eles são crianças, é cheio de regrinha. Faz isso, faz aquilo, sobe ali, sobe não menino, olha o carro, cuidado aqui, não sobe aí, tira a mão do fogo. Por quê? Porque são imaturos. Pessoas imaturas precisam de regrinhas toda hora. O que Provérbios está dizendo aqui para nós, que enquanto nós temermos a Deus, essa lei de Deus, ela cai no nosso coração. Ela se torna algo prazeroso para nós. É como diz o salmista, né? O meu prazer é a lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Nós somos motivados a obedecer a Deus, a amar a Deus. Nós sabemos o que é certo e nós amamos, porque é de Deus, queridos. Porque vem de Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do saber. É por aí que nós temos que começar a nossa jornada, a nossa caminhada. Não devemos começar de outra forma. Nós devemos progredir dessa forma, queridos. Como diz uma frase fantástica do C.S. Lewis, que eu coloquei aqui. Em Deus, você se depara com algo que é em todos os aspectos imensuravelmente superior a si mesmo. A menos que você conheça Deus como tal, e portanto conheça a si mesmo como nada em comparação, você não conhece absolutamente a Deus. Enquanto você estiver orgulhoso, você não pode conhecer a Deus. Um homem orgulhoso está sempre olhando para baixo em coisas e pessoas. E é claro, enquanto você estiver olhando para baixo, você não pode ver algo que está acima de você. É isso que Provérbios está chamando a nossa atenção, nos ensinando através dos seus provérbios, através da sua fala. É o contrário do pensamento moderno. O pensamento moderno diz assim, porque eu penso, eu existo. O pensamento moderno diz assim, eu, o homem, sou a medida de todas as coisas. O pensamento moderno jogou Deus para escanteio e falou assim, o homem que está no centro, no uso das suas razões. O homem determina tudo. Ele que constrói a realidade. Ele que constrói a sua vida. Porque ele tem controle de todas as coisas. Querido, nós estamos por mais de 300 anos construindo a nossa cultura, construindo a nossa civilização por questões que jogaram Deus para escanteio. A ideia básica, aquela frasinha, né, Vitória? É o eu autônomo, é o eu governado por mim mesmo. A ideia de autonomia, eu faço as leis para mim mesmo, eu sou a lei para mim mesmo, eu sou a medida para mim mesmo, enquanto a Bíblia diz para nós que a lei de Deus é o temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, ela vem de fora, não vem de dentro de nós. O conhecimento não começa de nós, deve começar de Deus, e deve se mover em direção a Deus. É isso que Ele está chamando a nossa atenção. Nós devemos receber esse conhecimento com muita humildade. Provérbios, queridos, vai falar toda hora sobre o cara orgulhoso, sobre o cara insensato. Ele não quer aprender, ele não abre os seus ouvidos, ele não se sujeita ao querer de Deus, ele não se sujeita à vontade de Deus. O que ele quer fazer é sua própria vontade, o que ele quer fazer é o que está no seu coração. Ele pode até começar bem, ele está tentando controlar a sua vida. Vai errando uma atrás da outra, uma atrás da outra. Às vezes Deus coloca pessoas sábias ao seu lado. Às vezes Deus coloca amigos do seu lado. E mesmo assim Ele vai insistindo no mesmo caminho. Ele não percebe, queridos, que Deus está chamando ele para outra coisa. Eu sei, como eu disse no começo, pode ser doloroso a gente ter que aprender. Pode ser doloroso eu ter que me colocar diante do temor de Deus. Sabe por que é doloroso? Porque no fundo, é a morte do nosso eu. É a morte do nosso egoísmo, do nosso narcisismo. É a morte das nossas opiniões autoasseguradas. É a morte de nós mesmos. Para a gente mudar, queridos, e viver no caminho da sabedoria, nós precisamos sim de algo externo a nós. Nós precisamos sim que a sabedoria venha do alto, venha de fora. Nós precisamos sim ser despertados por uma realidade externa a nós. É isso que Provérbios vai dizer para mim, para você. A nossa verdadeira crise, queridos, não é de informação. A nossa crise é de relacionamento. Porque nós não temos relacionamento com Deus.
As pessoas querem informação de Deus. Às vezes eu já vi pessoas assim, sabe que elas usam provérbios como se fosse aquele livrinho de sabedoria. Um dia eu fui no jornal aqui na rádio aqui do Gabiroba, qual que é? Pontal. Eu achei interessante que eu cheguei uns 10 minutos antes dele fazer o programa dele. Ele falou assim, vou trazer uma palavra para você aqui agora, para melhorar o seu dia. Eu peguei na hora que ele fez assim, ó. Eu falei assim, não quero. Sim, não quero. Tem gente que trata as escrituras assim, tem gente que trata os livros de provérbios assim. Por isso que o princípio da sabedoria, queridos, não é mais informação. O princípio da sabedoria é relacionamento. Relacionamento com Deus. Quando eu me sujeito, eu abro os meus ouvidos, eu me coloco debaixo da sua vontade, eu presto atenção no que Ele está dizendo, eu me coloco debaixo do seu querer. É isso que significa para nós abandonarmos aquela vida tola, interior, nós pararmos e colocarmos o nosso eu acima de todas as coisas. Essa mudança que vai acontecendo em nós, querido, e vai acontecendo por um processo longo de aprendizado. Mas eu preciso abrir os meus ouvidos. Os sábios, queridos, os sábios. Diferente do que muita gente fala, os sábios, eles reverenciam humildemente a Deus. E eles vivem de forma amorosa para agradar a Deus. Se você de fato quer experimentar mais de Deus na sua vida, querido, você tem que experimentar com humildade. E aí eu quero encerrar dizendo que só tem um jeito para a gente. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para a cruz. Na cruz você vai ver o homem mais sábio do mundo pendurado naquela cruz. Você vai ver aquele homem mais sábio do mundo morrendo por pessoas tolas, morrendo por gente idiota, morrendo por pecadores. Você vai ver naquela cruz a maior expressão de sabedoria de Deus naquela cruz. Você pode olhar Jesus naquela cruz, você pode desprezá-lo, mas Jesus não te despreza. Você pode achar que você está acima dele, mas ele se humilhou por você. Olhe para a cruz, querido. Olhe para a cruz, olhe para Ele, continue olhando para a cruz, até ela te derreter. Olha o que diz Colossenses sobre Jesus Cristo. Colossenses 2, versículo 3, leia comigo, por favor. Em Cristo, em quem, ou seja, Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo Jesus. Toda a sabedoria de Deus está nele, em Cristo Jesus. E a maneira sábia da gente viver, queridos, é nós nos colocarmos olhando para essa cruz. É naquela cruz que nós entendemos Deus e a sua sabedoria, como o apóstolo Paulo diz. Nós pregamos a Cristo crucificado, sabedoria de Deus. O livro de Provérbios, queridos, é um livro sobre o Evangelho. É um livro que aponta de fato para a melhor notícia que nós queremos para a nossa vida. Trata da graça de Deus em favor de gente tola, de gente insana, de gente, desculpa a expressão, idiota, de gente insensível. Mas é ali que a cruz trata, é ali que ela veio, porque Provérbios vai dizer, é Deus tratando pessoas fracassadas, Deus tratando pessoas que erraram. Trata-se da sabedoria de Deus. É o livro de Provérbios, queridos, que fala no fundo, dizendo que Jesus morreu naquela cruz. E ali Deus demonstra a sua profunda sabedoria por nós. O nosso mestre, como ele disse em outro texto, está aqui alguém que é muito maior do que Salomão. Está aqui alguém que é muito maior do que Salomão. Às vezes, queridos, a gente vê um cara esperto falando na televisão, doutorado, pós-doutorado, viajou o mundo todo. Falo, esse cara é fera, hein? Às vezes é um filósofo, né? Às vezes um cara traz um insight assim. Em Cristo Jesus, toda a sabedoria de Deus está nele. Significa que Jesus foi na cruz. Ele morreu por nós. Para que Ele se torne para nós o Senhor da nossa vida. Jesus disse, você quer ter sabedoria? Vem a mim. Você quer aprender a viver de forma diária? Vem a mim. Se humilhe
e vem a mim. Eu vou te ensinar. Eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você a amar. Eu vou ensinar você a se relacionar. Eu vou ensinar você a ser um homem ou uma mulher mais paciente. Eu vou ensinar você o meu amor para você. É isso que Jesus veio. Portanto, queridos, não tire os olhos da cruz. Não tire os olhos da cruz. Porque a cruz vai dizer para nós: Renato, você está sendo orgulhoso demais. Renato, você está se achando demais. Mas Renato, eu morri por você. Renato, eu morri por pessoas tolas como você. Por pessoas que tomaram decisões erradas na vida e pagam um preço caro pelas consequências dos seus erros. Mas eu morri por você, Renato. Porque eu também amei você naquela cruz. Eu queria orar por você. Queria pedir você curvar sua cabeça. Oh Deus, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Nós precisamos, ó Deus. Como eu disse no começo, temos tantas informações. Nós continuamos cometendo as maiores infantilidades do planeta. Deus nos ajude. Eu sei que a cruz, e nós vamos celebrar a ceia nesse momento, a cruz nos diz isso. A cruz nos diz um profundo amor de um Deus que criou todas as coisas e demonstrou no seu Filho toda a sabedoria. Deus, nós precisamos do nosso Senhor Jesus, não só para aprender a lidar com as nossas falhas e com os nossos erros. Nós precisamos que Ele seja Senhor da nossa vida. Que Ele governe a nossa existência. Que nós nos submetamos à Sua vontade. Que nós abramos os nossos ouvidos, ó Deus. Aprendamos a ouvir o que Jesus tem para dizer para nós. Então, Deus, nos conduza, ó Deus, sob a Tua mão. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Chamar aqui à frente os nossos irmãos, os presbíteros, nós vamos celebrar